Bom dia, óbvias! Bom dia, Maria Camila Moura, bem-vinda de volta ao programa, agora em vídeo. Sim, bom dia, muito obrigada, feliz de estar aqui agora, né, presencialmente com você. Obrigada pelo convite, espero que seja um papo tão bom quanto foi da vez passada. Caso você não saiba qual foi o episódio que ela participou, é a Psicologia dos Hábitos. Sensacional o episódio, né? Foi maravilhoso, né? Deu para pensar hábitos por um outro viés que não fosse usual, né? Muita gente mandou recado falando, nunca tinha pensado por esse lado, realmente vou tentar mudar isso. Então é bacana ver que um bate-papo pode gerar efeitos práticos na vida de alguém, né? Exato, e a gente quebrou com o mito da força de vontade. Sim, por favor, né? Que se isso tiver ficado claro, acho que já valeu a pena, né, a gente ter conversado, porque é algo que tem que ser lembrado cotidianamente, porque a nossa sociedade está o tempo todo repetindo essa questão de basta querer, força de vontade, e a gente viu por A mais B, explicando ali naquele episódio, né, por que não é tão simples assim, né? Então, pensando nessa nossa construção de identidade, e claro que estaremos não claro que estaremos para sempre muito perdidos, mas claro que entender e nos conhecermos aos poucos, porque também tem isso, né? A gente fala sobre conhecer o outro aos poucos, a gente também tem um eterno processo de conhecer nós mesmos e nos reconhecer, porque a gente muda e às vezes a gente se surpreende, nossa, mas eu não era assim, olha como eu reagi diferente a essa situação, e o que eu acho que é uma das delícias, na verdade, de existir aqui, é essa relação com nós mesmos. Mas como que a gente pode desvincular aos poucos essa escravidão da validação e também trazer um pouco mais, aí sim, de verdade e realidade para os nossos laços? Primeiro que eu amei você falar, e puxando para a importância de olhar para si, porque a gente está vivendo um momento muito delicado agora, até mesmo assim, em alguns discursos em rede social, para nós mulheres. Porque, por exemplo, existe toda uma construção que a gente pode também conversar, né, realmente de uma assimetria entre homens e mulheres, enfim, desde a ascensão da burguesia, a mulher vai ocupando outros, enfim, da Revolução Agrícola para cá, 10 mil anos antes de Cristo para cá, que a mulher tem ocupado espaços, infelizmente, que não são tão benéficos. Sendo que agora, como finalmente estamos conseguindo alguns direitos, e esses direitos são muito recentes, né? Desde 88 que a mulher, no Brasil, só desde 88 que mulher e homem são iguais juridicamente. Isso é muito triste. Muito. Tem 35 anos, né? Então, como é muito recente, a gente agora está tendo algumas vozes, algumas mulheres, alguns influenciadores, algumas pessoas que, né, enfim, que produzem conteúdo, elas estão numa mania de olhar para o outro e falar, olha, tem cuidado com esse cara, esse perfil. Então, começam a acionar nas mulheres uma hipervigilância de não estou falando que não existe uma história, tá? Não estou falando que não existe uma história de assimetria. Tem histórico, mas não há quando a gente começa a focar só em olhar o outro, o boy é aquilo, é um boy assim, um boy assado, e eu começo a criar categorias sempre para falar do outro, e eu não coloco o foco, isso não é uma pessoa, a gente está num movimento assim, o ruim é sempre o outro, e eu não olho em nenhum momento, tá, mas e eu? Quais são as minhas exigências? Porque quais são as minhas crenças, as minhas regras e as minhas distorções? Quando a gente entende também de si, crença, regra e distorção, é tão mais tranquilo de viver. Crença, resumo do resumo. Então, por favor, resume pra gente. Crença, vamos lá, o que é? Por exemplo, crença, falando assim didaticamente, é muito o que eu penso quem eu sou e quem eu penso que é minha cosmovisão, quem é o mundo. Sabe aquelas pessoas que pensam que o mundo é ruim, todo mundo é ruim? É como se fosse uma descrição de quem eu sou, de quem é o mundo, como eu olho as coisas. Tá. Aí eu tenho algumas regras, algumas que também pode se chamar de crença intermediária. Uma analogia se está nublado, vai chover. Se está nublado, logo vou pegar o guarda-chuva. Isso aqui é uma regra. E a gente cria regras para os relacionamentos, que é como se fosse, se ele não me curtiu, é porque ele não gosta de mim. Se ele não me responde imediatamente, é porque ele não está interessado. Ou então, se ele curtiu meus stories, é porque ele está mega interessado. Ai, mas eu crio regras alheias. Muito. Se não me chamar pra sair hoje, eu nunca mais vou sair com ele na minha vida. E eu não aviso outro. Eu sou tóxica. Então, provavelmente. Então, crença, eu sou tóxica. Regra, se não me chamar para sair, eu não... Pronto. E qual que seria o último? Aí a distorção, tem trocentos tipos de distorção que a gente não vai listar, mas, por exemplo, distorção, a gente chama de distorção cognitiva. É como se fosse um filtro
entre a realidade e o que eu leio da realidade. Então, por exemplo, você passa aqui, Marcelo, não me dá boa noite. E aí, tu tem mil motivos de não ter me dado boa noite. Não me viu, tá com a cabeça voada, tá ressaqueada, o que for. Aí, o que é que eu faço? Tá vendo? Ela não me deu boa noite. O que que eu fiz pra ela não me dar boa noite? Por que que eu personalizo? Então, isso, personalização, é um tipo de distorção. Levar pro pessoal. Levar excessivamente, eu nem considero muito o outro, já tô levando aqui pra mim. Tá. Por que que você fez isso comigo? Eu? Ah, sei lá, trânsito em São Paulo. Nossa, no dia que eu saio, tá engarrafado. Gente, não é contigo, assim, é uma questão estrutural e tal. Aí, ditadura do deveria. É outro tipo de distorção. Então, sabe aquelas pessoas que eu deveria ter feito tal coisa. Eu deveria ter falado isso, eu deveria. E elas ficam num diálogo interno só na base do deveria. Isso é uma distorção. Então, eu posso falar, ele deveria. Eu posso, se eu sou uma pessoa que tem uma personalização, eu vou personalizar os atos do cara. Se eu sou uma pessoa, outra distorção, generalização. Ninguém, sei lá, todo mundo que estudou nessa faculdade não presta. Todo homem não presta. Toda mulher, não sei o quê. Generalização é uma distorção, é um filtro que eu coloco. E são várias, são vários tipos de distorções. Então, é muito mais frutífero eu entender quais são as minhas crenças, quais são as minhas regras quando eu estou ali me relacionando, quais são as minhas distorções preferidas, de estimação, que eu tenho com isso, pode ser frutífero. Eu posso olhar para esse relacionamento e falar, cara, essa pessoa é maravilhosa, mas como eu ainda estou nessa fase da minha vida, que ainda tenho essas regras, que eu ainda tenho muitas essas distorções, não dá para me relacionar com ela. E eu tenho a sensação, partindo desse raciocínio de olhar para nós, é que se a gente está muito viciado em ser validado, a gente esquece até de questionar o que a gente verdadeiramente quer. Sim. Então, você quer tanto, então vamos lá, é o match no aplicativo, é o like no seu story, é o me chama para sair, é o que muitas vezes eu observo isso com muitas pessoas ao meu redor. Você realmente quer sair com essa pessoa ou você só quer que ela te deseje? Perfeito. Você consegue imaginar isso indo para algum lugar ou você só quer que essa pessoa valide que você é desejante, desejável? Então, conseguir diferenciar, porque na busca pela validação, a gente esquece qual que é o nosso desejo mais genuíno.